Pessoal, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre a amostragem e monitoramento de pragas. Esse é um tema central quando a gente fala de manejo integrado de pragas, porque toda tomada de decisão ela tem que ser baseada na amostragem para eu saber qual é o nível populacional da praga e dos inimigos naturais lá no campo, para então tomar uma decisão racional sobre a necessidade de uma interferência. Então, o monitoramento das pragas, ele pode ser feito de forma absoluta, que é quando eu tenho uma área muito pequena, uma areazinha de poucos metros quadrados, algumas plantinhas, que eu vou lá e consigo contar, consigo saber exatamente quantos indivíduos tem, quantas pragas tem ali naquela área. Então, isso é válido para ambientes muito pequenos, tá? Já o que se utiliza normalmente na agricultura, que são áreas maiores, é fazer um método relativo de monitoramento. Monitorar significa acompanhar qual é a situação, qual é o status populacional ali das pragas e dos inimigos naturais. O método relativo quer dizer que eu não vou contar indivíduo por indivíduo, planta por planta, mas eu vou fazer o procedimento da amostragem. A amostra é algo que representa o todo. Se aquilo que eu estou fazendo não representa o todo, então isso não é uma amostra, tá? Então vamos partir desse princípio. Então eu posso amostrar e determinar o número médio de ácaros existentes num fruto, o número de percevejos que estão ali no pano de batida, quando eu coloco entre as fileiras das plantas de soja, eu posso, a partir das armadilhas de bicudo do algodoeiro, determinar também qual é o número médio e estimar a densidade populacional dessa praga lá no campo. Em outros casos, eu faço também esse monitoramento de pragas, mas não com a amostragem diretamente do indivíduo, mas através de um índice populacional, que basicamente é através de um produto do metabolismo dele ou algum sinal que esse inseto deixa do ataque dele. Então, pode ser, por exemplo, um índice de desfolha, tá? Qual que é a porcentagem de desfolha que aconteceu naquela lavoura? Então, eu não estou contando o inseto propriamente, mas eu consigo mensurar a participação dele naquelas injúrias que foram causadas lá na planta, e aí eu consigo estimar a população dele. Então, algumas pragas, elas acontecem de madrugada, elas são mais difíceis de identificar, então é mais fácil utilizar índices populacionais, certo? Posso ter sinais de alimentação, sinais de perfuração, de broqueamento, como um índice populacional também. Então, entendido isso, eu vou utilizar normalmente a amostragem, e essa amostragem pode ser com contagem dos indivíduos ou através de índices populacionais. É a forma como eu vou monitorar a população das pragas. Esse monitoramento ele vai depender se ele vai ser semanal, a cada 15 dias, mensal, dependendo muito da cultura, tá? E também da época do ano. Culturas que são perenes, as coisas acontecem mais devagar. Normalmente as amostragens são mais dilatadas ao longo do tempo. Culturas de ciclo muito curto, como hortaliças, floricultura, a gente precisa fazer amostragens mais frequentes, porque o status populacional da praga se altera em um espaço muito curto de tempo, tá? Então tem um textinho aqui nos slides que eu vou passar para vocês, sobre planos de amostragem e basicamente a gente pode fazer a amostragem de forma convencional ou a amostragem sequencial. Eu vou explicar um pouquinho a diferença entre elas aqui nessa mini aula rapidinho, tá? Quando é um plano convencional, é aquela amostragem que a gente já está mais acostumado, é utilizada normalmente para solos também. Nesse caso, a gente vai fazer a coleta de um número definido de pontos e então eu vou chegar a uma média e vou analisar se essa média representa um nível que eu tenho que fazer o controle para não atingir o NDE ou se está um nível satisfatório que ainda dá para conviver e continuar monitorando, tá? Então, na amostragem convencional, normalmente existe a figura ali do pragueiro, que é um operador que está dedicado a fazer a amostragem das pragas, tá?
Ele pode estar trabalhando sozinho ou trabalhando em dupla, e quando em dupla, ele entra na lavoura e faz em pontos, casualizados, a medição de quanto que apareceu ali da praga, pode ser número de indivíduos ou pode ser por índice populacional, porcentagem de desfolha, por exemplo. Faz-se o registro na tabela e faz-se o caminhamento, tá? Então, são procedimentos na amostragem eu ter os talhões muito bem definidos. O que que é o talhão? É aquela área homogênea, onde o comportamento da praga é homogêneo. Isso é bem importante, tá? Se a praga se comporta de maneira diferente num pedaço da lavoura em relação ao outro, em termos de tem mais ataque ou tem mais população da praga numa área ali da lavoura do que em outro, é sinal que tem que separar em talhões diferentes, tá? A gente não pode tratar de maneira igual áreas que a praga se comporta de maneira diferente, ok? Daí eu vou analisar também, conforme a literatura, conforme a cultura, qual que é o tipo de caminhamento que eu vou realizar. Se eu vou caminhar eh, de forma aleatória, em zigue-zague, em cruz, várias formas, tá? A gente vai ver número de amostras, época e frequência, como que tem que ser essa amostra. Então, sobre os talhões, áreas homogêneas, como a gente falou, eu vou fazer um caminhamento dentro desse talhão e vou identificar se existe a necessidade de uma intervenção, de fazer o controle da praga de forma direcionada ou se eu posso continuar só monitorando. Essa decisão é para cada talhão, certo? No caminhamento, eu vou então definir qual é a forma que eu vou caminhar nesse talhão. Então depende muito da forma da metodologia de amostragem que eu estou utilizando, se é uma metodologia convencional ou sequencial. Normalmente a amostragem sequencial a gente faz um caminhamento em espiral, tá? Já se é a amostragem do tipo comum, convencional, a gente vai fazer aquela amostragem zigue-zague, que é muito comum na amostragem de solo, né? Mas que dependendo da praga, pode ser interessante fazer ela em cruz ou fazer no formato de W. Algumas pragas elas têm a entrada muito forte pelas bordas da lavoura, então às vezes um caminhamento em U pode ser mais interessante, tá? Isso a gente vai ter que seguir junto com a metodologia que eu escolhi para mostrar a praga. Então, a metodologia é aquele pacote que vai definir tanto o nível de controle, mas também quantos pontos precisa ser coletado por talhão, qual a forma que eu vou caminhar. E para uma mesma praga eu posso ter diferentes metodologias. Isso é normal, ok? Então, exemplos aqui dos caminhamentos que eu já comentei, né? Tem também esse caminhamento em pontos regulares, caminhamento em Z, então é mais para conhecimento aqui essa informação. Caminhamento em zigue-zague, posso fazer esse que é bem comum, né? Faço um zigue-zague ali no talhão essa semana, na próxima amostragem eu posso fazer esse zigue-zague ao contrário, tá? E as plantas, os pontos que eu parar aqui durante esse caminhamento, eles vão ser aleatórios também. Eu não vou ter pontos fixos de amostragem. Então, é de forma aleatória e essa amostragem tem que ser rápida também, tá? Por conta dos custos operacionais de se realizar ela. Então, só para vocês terem alguma ideia, lá no Manejo Integrado do Tomate, recortei um pedacinho aqui de um livro, né, do Gravena. Você tem para cada praga o melhor ponto de fazer a amostragem. Então, algumas pragas do tomate eu faço a batedura de ponteiro. Algumas pragas eu vou avaliar a penca, tá? Quando os frutos estiverem em determinado diâmetro. E assim eu vou ter os níveis de controle em função do levantamento populacional que eu identifiquei a partir da amostragem, certo? Para fazer a amostragem, cada cultura vai ter a sua particularidade. Então, em alguns casos, pode ser necessário o uso de uma rede entomológica, uma armadilha de solo, armadilha luminosa, usar o pano de batida, que é bem comum na cultura da soja. Aqui, a armadilha para bicudo, uma armadilha bem específica lá na cultura do algodoeiro. Algumas culturas utilizam essa armadilha tipo delta, onde eu coloco o atrativo ali e esse eu posso ter um grude ali para capturar as pragas, tá?
Tem armadilha tipo stick, essa amarelinha, onde tem o grude, os, os pulgões, mosca branca, essas pragas podem ser coletadas ali. Então tem uma grande quantidade de possibilidades de armadilhas e eu vou escolher conforme a minha cultura, conforme a praga, conforme os custos também associados a essas armadilhas, conforme a dinâmica de operacionalização isso na lavoura, tá? Lembrando que é importante que essa operacionalização seja rápida e que não seja de alto custo, para não desmotivar que o monitoramento, que a amostragem aconteça, de fato, porque senão ela compromete todo o meu processo de manejo integrado das pragas, ok? Pano de batida, que eu citei ali da cultura da soja, basicamente é um pano com dimensões conhecidas, onde eu coloco entre as linhas e faço a batida para observar a presença de organismos que são pragas na lavoura, mas também observar aqueles que são inimigos naturais, que eu vou ter que fazer aquele levantamento do nível de não ação para poder então entender se é necessário fazer uma intervenção ou não, mesmo quando a praga está num nível que pode ser de controle, certo? Então, é importante também deixar bem claro que o número de amostras por talhão ele pode variar em função da metodologia que você está definindo. Alguns autores colocam mais amostras, outros colocam menos, tá? Então eu cito aqui um pouco o exemplo de uma literatura onde vai se aumentando o tamanho do talhão, vai aumentando o número de pontos. A princípio, se a gente utiliza o entendimento que o talhão tem homogeneidade, você não teria que ficar aumentando o número de pontos. Mas é importante fazer mais pontos, tá? Eu particularmente considero pouco o número de 10 pontos no talhão. Então, quanto mais pontos eu tiver de amostragem, melhor vai ser essa amostra, mais representativa ela vai ser. Claro que eu não posso também aumentar esse número de pontos a um nível que vai me gastar muito tempo por talhão e tornar onerosa, custosa essa amostragem. Então, vale aqui um bom senso e uma consulta às literaturas mais recentes para a cultura e para a praga específica que para as pragas chaves que eu tenho na minha lavoura, tá? Época de amostragem também varia, não tem necessidade se rotineiramente a gente já sabe que determinada época do ano eu não tenho problema com aquela praga, então não tem a necessidade de ficar fazendo amostragem de algo que não tem naquela época, não é necessário, tá? Então a gente poupa serviço também. Então algumas culturas ou em determinadas regiões essa praga não é importante, não atinge nível de controle em determinadas épocas do ano. Também levar em conta a fenologia da cultura. Na hora que eu faço a avaliação do ecossistema, se é uma praga que ataca só a fase de logo recente à emergência, eu vou avaliar naquela fase, né? Se é uma fase que ataca só a parte da floração, frutificação, e a cultura está na sua emergência, não tem por que eu ficar fazendo amostragem fora dessa época, tá? Fora da fenologia da cultura, que é quando a cultura está numa fase crítica àquela praga. Entendido? Também a gente fala da área de ocorrência, né? Algumas pragas têm uma ocorrência muito associada à altitude. Se eu estou numa altitude de 1.100 metros, essa praga pode não ser importante aqui na região, então eu não tenho a necessidade de amostrar, comparada a outras regiões de baixada, nível do litoral, e às vezes eu preciso fazer então a amostragem, tá? A gente fala também da frequência de amostragem, né? Essa frequência pode ser semanal, quinzenal, dependendo da cultura, da intensidade com que essa cultura cresce, mas também dependendo da época do ano. No inverno, a dinâmica normalmente é mais lenta. No verão, a dinâmica é mais intensa, a mudança de status populacionais é mais rápida. Então, essa frequência pode ser diferenciada. E algumas metodologias podem também mudar essa frequência em função de teve controle, não teve controle, né? Então, em função disso também eu posso alterar esse processo. O importante é seguir sempre a metodologia e não misturar metodologias, tá? Tomar esse cuidado. Então, tem uma técnica de amostragem, não é uma amostragem feita de qualquer maneira, eu vou ter que definir muito bem aonde que eu estou fazendo as amostragens, para quais pragas, tá?
Aqui o exemplo dos índices populacionais, se há uma desfolha, o pragueiro, a pessoa que faz a amostragem, tem que estar bem calibrada para saber o que que é 5% de desfolha, o que que é 40%, 30%, né? Então eu tenho que treinar bem meu pessoal também, para que na hora de fazer essa amostragem, o resultado que venha do campo não venha comprometido, senão a tomada de decisão fica comprometida, tá? Então, aqui são alguns exemplos de sintomas que aparecem em função do ataque das pragas, que eu posso utilizar também para um levantamento da densidade populacional e do prejuízo que vai estar associado, ok? Então a gente fecha a parte de amostragem aqui. Agora eu vou passar um pouco de um estudo de caso sobre o bicho mineiro do café. Uma forma um pouco mais prática, um estudo de caso bem rápido aqui, e que vem em função de uma bicho mineiro do café. Ele é uma praga que é uma lepidóptera, que a lagarta ela é bem pequenininha e ela causa muitos danos. Quando eu analiso o impacto de uma praga, eu preciso entender se uma planta de café tem 100 folhas e dessas 50 folhas, as 50 estão atacadas pela praga, ou seja, eu estou com 50% da área foliar comprometida. Então, esse impacto é muito grande. Agora, se as mesmas 50 folhas atacadas numa planta adulta de café, que eu tenho 1.000 folhas, 2.000 folhas, o impacto de 50 folhas é bem menor. Então, eu preciso analisar também a fase que esse café está, qual é a fenologia que essa planta está, tá? Isso vale para outras culturas também. Então, vamos conhecer rapidinho para não alongar essa aula. A lagarta é uma lepidóptera bem pequenininha que se desenvolve no mesofilo, entre a parte superior e inferior da folha. Depois que ela já está avançada na sua maturidade, ela forma uma espécie de teia e se enrola ali em algum ponto na folha, nos cantinhos de baixo, e pode se confundir com alguma aranha, tá? Que é inimigo natural, mas é esse padrão. Ela é bem pequenininha, vocês observam aqui, ó, em relação ao tamanho da folha, tá? A gente está falando de um, dois, poucos milímetros aqui, tá bom? E essas lesões aqui são as lesões do ataque do bicho mineiro do café. Lesões do ataque aqui, ó. Essas lesões, elas são bem características, tá? E quando um inimigo natural, uma vespinha, vem e ataca aqui a lagarta, ela também deixa um sintoma característico aqui quando ela rasga essa lesão para acessar a lagartinha e se alimentar. Vejam bem, essa daqui é a foto do adulto, tá? Então é uma mariposa, uma borboletinha bem pequenininha, né, que tem como característica esses olhos pretos aqui ao final das asas. Que é a amostragem do bicho mineiro do café? Essa amostragem, isso aqui é só um exemplo de uma metodologia, tá? Existem outras, não precisa preocupar aqui com os números, mas é para entender a parte prática aqui. Caminhamento em zigue-zague, uma amostragem comum. Então, faço o zigue-zague, pego vários pontos ali, e aí em cada ponto eu vou pegar 3 folhas do terço mediano por planta, tá? Então, passo ali, pego uma planta, coleto, coleto, coleto. Não paro para olhar se essa folha está atacada ou não. Eu só paro nesse ponto, coleto as folhas do terço mediano. A planta é dividida em 3 partes, o terço mediano é o do meio. Eu vou amostrar 20 plantas por talhão, segundo esse autor, tá? Vou passar então em 20 plantas por talhão. Cada planta coleta 3 folhas, normalmente no terço médio e em posições diferentes da planta, tá? 60 folhas por talhão. Como eu coletei 60 folhas e não 100, eu preciso multiplicar isso por 1,67 para converter para porcentagem, tá? E aí, por isso que tem esse fator aqui de 1,67. Daí, o que que acontece? Se das 60 folhas amostradas, eu coloco ali numa mesa e consigo identificar que 16 delas estavam atacadas pelo bicho mineiro, eu multiplico por 1,67 as 16 e encontro esse percentual. 26,7% das folhas estavam minadas, então. O nível de controle, aquele nível de ação que eu devo fazer uma interferência, né? A princípio, considerando aqui essa amostragem da praga,
é de 40% considerando épocas de inverno e de 20% se tiver no verão. Ou seja, deu 26,7% de folhas minadas. Se tiver no inverno, não atingiu o nível de controle. Se tiver no verão, atingiu o nível de controle. As larvas do bicho mineiro, eu preciso entender também que as larvas do bicho mineiro elas podem ser predadas por algumas espécies de vespa social. Então, eu vou precisar avaliar aquele nível de não ação, porque na minha tomada de decisão eu tenho que considerar ele também, não é isso? Então, se eu tenho aqui que das 16 folhas minadas que eu encontrei minadas, 9 delas apresentavam sinais de predação, teve a vespa ali atacando, eu posso fazer essa regrinha de 3 e calcular que mais de 50% das folhas foram predadas por inimigos naturais, da praga, né? Foi predada pela vespa. E aí a gente tem na literatura que o nível de não ação para o bicho mineiro é quando essa população do inimigo natural atinge 40%, tá? Ou melhor, 40% de minas com sinais de predação. Isso mostra que a população do inimigo natural está crescendo e que se a população do inimigo natural é crescente, atingiu esse nível, a população da praga tende a decair, tá? Lembrando que a população da praga, ou melhor, do inimigo natural, ela sempre vem crescendo de uma forma retardada em relação à praga. Então ela cresce, 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 depois a população da praga começa a cair e a população do inimigo natural tende a cair também em sequência. Depois a população da praga volta a subir e a população do inimigo natural volta a subir com um lagzinho, com um certo atraso, tá? Por isso eu tenho que estar monitorando. Então vejam bem, se a gente atingiu lá o nível de controle, estava no verão, deu 26%, atingiu o nível de controle. Opa, tem que fazer uma interferência. Pode ser com controle biológico, químico, físico, alguma interferência tem que ser feita para baixar o bicho mineiro. Mas se eu identifico que atingiu também o nível de não ação, quer dizer que eu não vou precisar fazer o controle, porque o controle biológico já está em curso e a população dessa praga já vai ser reduzida. Claro que eu continuo amostrando para verificar se isso se confirma, ok? Vamos agora então falar um pouco sobre a amostragem sequencial. A amostragem sequencial ela é diferente um pouco da amostragem convencional, porque o caminhamento é em espiral, esse é o padrão, e nessa amostragem eu não preciso definir exatamente quantos pontos eu preciso amostrar. Pode ser que eu comece a amostragem e logo no início eu paro a amostragem. Ou pode ser que eu tenha que seguir mais à frente, tá? Mas normalmente essa amostragem ela termina antes da coleta de todos os pontos previstos. Como que isso funciona? Pegando aqui o exemplo do próprio bicho mineiro, a gente vai ter uma tabela com algumas amostras definidas, um limite inferior e um limite superior em relação a pontos, tá? E eu vou fazer uma contagem acumulativa em relação a esses pontos. Basicamente, o que a gente tem é que se a unidade amostral ela não tiver atacada pela praga, eu vou dar um ponto, eu não vou dar ponto aqui, vou dar zero para a amostra 1. Se eu parei num ponto de amostragem e a praga atacou, eu vou conferir a nota um ponto aqui. À medida que eu vou caminhando nessa amostragem, eu vou somando os pontos que foram registrados, tá? E aí, se essa pontuação, dependendo dela se encaixar entre o limite inferior e o limite superior, eu vou seguir com a amostragem, eu vou eu vou parar a amostragem ou eu vou tomar a decisão de controle. Então, é essas condições que está aqui basicamente, ó, eu preciso analisar. Se a população da praga for menor ao valor do limite inferior, a decisão é de não controlar a praga. Se a população for maior ou igual ao limite superior, a decisão vai ser de controlar a praga. Se o valor for intermediário entre esse limite inferior e superior, eu devo seguir com a amostragem até que saia dessa condição intermediária, certo? E ainda tem que, se na última linha da tabela o valor
for ainda intermediário, então eu tenho que seguir com uma reamostragem num espaço mais curto de tempo. Pegando o exemplo aqui, ó, 2 lavouras onde foram amostradas, tá? Só como exemplo, a gente vai comparar essas 2 lavouras. Então, pegando o exemplo da lavoura 1, identifico aqui que nas primeiras amostras, aqui no caso do bicho mineiro, os 3 primeiros amostragens eu tenho que fazer, não importa o resultado que der, tá? Então, fiz os primeiros pontos, os primeiros 2 pontos não tinha a presença do bicho mineiro, não tinha o ataque naqueles pontos que eu parei. Então, pontuação 0. Terceiro ponto, aconteceu o ataque. Então, a pontuação é 1. Chegou no quarto ponto, ataque também. Então, a pontuação é 1. Eu somo com o 1 anterior e vai dar 2. 2 está entre o limite inferior e o limite superior. Isso significa que eu preciso continuar a amostragem, certo? Quando chega no ponto 5, não teve ataque. Então, não soma nenhum ponto aqui, porque é 0, né? E o 2 continua entre os limites aqui. Entendido? E assim segue a amostragem, tá? Então, quando a gente chega lá, vamos botar aqui, ó, lá na amostra no 15, né? Ponto 15, amostra 15 aqui, ó. Deu ataque. Ataque soma mais um ponto. Então, estava 9, foi para 10. 10, ele atingiu o limite superior. Então, quando é igual ao limite superior, eu tomo a decisão de controlar. Se tivesse continuado entre o 9, tivesse dado 9 aqui, a gente ia continuar com a amostragem, ok? Então, como atingiu 10, decisão é de controlar, tá? Eu não preciso nem continuar a amostragem. Embora aqui a tabela esteja preenchida, eu já paro a amostragem aqui. Esse é um dos grandes benefícios da amostragem sequencial. Eu não precisar seguir sempre com a amostragem e poder poupar tempo, poupar dinheiro do custo de amostragem, certo? Na lavoura 2, a gente teve, lavoura 2 aqui entendam como talhão 2, tá? Talhão 1, talhão 2. No talhão 2, o que que acontece? Eu comecei também a amostragem dos primeiros pontos aqui obrigatórios e depois fui seguindo, caiu na situação intermediária aqui, como vocês observam, né? E aí eu fui fazendo a amostragem e quando chegou lá na amostra 18, o que foi observado é que não tinha ataque. Então essas últimas amostras aqui, ó, desde a 15 até a 18, não tinha o ataque do bicho mineiro. Então, isso não somava ponto e chegou a uma condição que esses 8 pontos aqui acumulados ficou abaixo do limite inferior. Observe que esse limite inferior ele vai crescendo à medida que eu vou fazendo as amostragens, assim como o limite superior. Mas se a contagem acumulativa não cresceu, então ficou abaixo do limite inferior, e abaixo do limite inferior significa decisão de não controlar conforme a amostragem da praga, certo? Então, esse é um exemplo, um caso prático aqui de aplicação da amostragem. Lá no slide eu deixo um exemplo, um textinho aqui para vocês lerem, tá? Tá em inglês, eu vou passar mais rápido, depois vocês leem no slide. E assim a gente finaliza então essa mini aula bem resumida, bem rápida sobre amostragem e monitoramento. Lembrando que esse é o cerne, é o coração ali da minha tomada de decisão. Não dá para fazer manejo integrado de pragas se eu não fizer amostragem, se eu não monitorar essas pragas devidamente. Ok, pessoal? Então, sucesso, um abraço, até a próxima.